eu queria entender um pouco melhor, eu acho que é muito difícil resumir, mas um pouco melhor sobre como que funcionaria uma estrutura de organização anarquista e em que momento que houve essa passada de poder e de controle por uma figura centralizada de alguém. Uhum. Não, não sei se eu consegui formular bem a minha dúvida, mas são várias coisas que eu penso. Eu acho que eu entendi, assim. Na verdade, a resposta mais direta que eu poderia te dar é que foi um encantamento, entendeu? Tipo, tem um antropólogo, o Pierre Classes, que ele se põe essa questão, né? Ele vem estudar os povos ameríndios aqui no Brasil e ele vai escrever um livrinho que chama Sociedade contra o Estado, né? Então, uma primeira resposta possível para isso seria justamente dizer que em algum momento as pessoas acharam que seria necessário uma autoridade centralizada, porque em muitas desses povos, tipo, se alguém começa a querer centralizar o poder, ele simplesmente é morto, tipo, basicamente, Uhum, assim, tipo, pelas próprias entendi. pessoas. Agora, a própria noção de povo é uma noção complicada, entendeu? Porque o povo, ele foi criado como uma ficção justamente para justificar essa unidade. Então, sei lá pelo século XVII, tal, na Europa principalmente, você começa a ter enclaves militares, né? Não militar no sentido moderno, mas de guerras, que começam a criar um espírito gregário em torno do qual as pessoas podem matar e morrer. E isso vai se transformar, principalmente no século XVIII, para o que é o Estado que a gente conhece como Estado moderno e tal. Mas eu acho que o mais importante não é nem a maioria das coisas que a gente faz na vida, a gente já faz de uma forma, digamos, anarquista. Quer dizer, você não fica pedindo autorização para fazer as coisas, você não. Né, se, por exemplo, né, vende-se a ideia de que toda atividade que você faz, de alguma maneira, tem que ser remunerada ou ter uma contrapartida. Mas quando você está num trabalho, tipo, e algum colega seu pede uma ajuda para uma coisa, você não vai, tipo, quantificar isso e dizer, ó, eu vou fazer isso agora, você vai ter que me pagar tanto, ou depois você vai ter Uhum, que me ressarcir. Na verdade, uma tese muito forte, né, entre os anarquismos, que é a tese do apoio mútuo do Kropotkin, vai dizer justamente o contrário, que o que é artificial é justamente essa hierarquia. Porque o impulso, digamos assim, natural das pessoas é colaborar, entendeu? E ao colaborar, elas estão vivendo anarquismo. Então é até muito difícil responder essa pergunta, tipo, como que funcionaria, né, uma sociedade anarquista? Na verdade, ela já funciona, né? Só que quando ela começa a tomar um vulto muito grande, você tem intervenções que vão tentar boicotar isso, né? Então pode ser uma intervenção violenta por meio das forças de segurança do Estado, pode ser uma intervenção financeira, pode ser a imposição de um imposto ou coisa do tipo. Mas o que, pelo menos, né, partindo, sei lá, da referência um pouco do Kropotkin, o que ele vai dizer é que assim, olha, a tradução da teoria darwinista para o social, que na verdade foi feito por um sociólogo inglês chamado Spencer, né, que vendeu a ideia de que a competição é o que faz evoluir, era uma tradução errada, porque o que garantiu a sobrevivência das espécies ao longo da história do mundo, né? Porque daí a gente vai entrar em várias outras questões, dentre elas, talvez a principal, é essa uhum. centralidade que o próprio humano põe na Terra, né? No mundo. E na verdade a Terra existe muito antes da gente existir, e provavelmente a gente vai sumir dela e ela vai E continuar ela vai existindo continuar, exato. com outras formas de vida. Mas o que garantiu a sobrevivência não foi a competição, né? Mas foi justamente a cooperação. Então, o que faz a gente, por exemplo, principalmente os períodos de crise ou de desastre, de catástrofe climática ou coisa do tipo,
são bastante instrutivos nesse sentido, porque a tendência das pessoas é se ajudar, é cooperar. Em algum momento alguém tenta centralizar essa cooperação no modo de uma organização e começa a designar hierarquicamente o que um ou outro deve fazer, né? Então, há várias implicações aí, políticas, filosóficas, em relação ao que, o quanto isso é utópico ou o quanto isso é naturalizar coisas que não são naturais. Mas, para dizer de uma maneira muito simples, né? Tipo, o impulso, aspas, natural das pessoas é a anarquia e não a centralização do poder. Em geral, isso foi feito por meio da imposição de violência, né? Então, quando você começa a ter, antes de você ter os exércitos nacionais, né, o que você vai ter vai ser grupos que vão tentar impor isso por meio da força para outros grupos, né? Ou quando você tem, a partir do século XVII, XVIII e tal, uma ficção jurídica que foi criada e disseminada, que é o que a gente chama de contrato social, que está no Hobbes, no Rousseau e tal, da ideia de que sem a força do Estado nós estaríamos todos nos matando. Mas isso é uma ideia, primeiro que é uma ideia que não tem realidade histórica, por isso que os próprios autores que formularam essa teoria chamam isso de ficção jurídica, é uma alegoria para explicar a emergência do Estado. E na verdade quem introduz as rivalidades, as disputas tal, é o próprio Estado. É por isso que em oposição ao que seria a formulação do que o Marx chamou de um socialismo científico, né? Você não pode abolir o capitalismo sem abolir o Estado, porque o próprio Estado, vai dizer o Bakunin, vai reinserir essa diferença de classe. Talvez não mais uma diferença entre classes proprietárias e despossuídas, mas entre uma classe dirigente, uma burocracia que domina o Estado, foi o que aconteceu na União Soviética, e todo o resto da população. Então, a própria ideia de povo teria aí que ser problematizada, entendeu? Porque o povo, a ideia de povo tenta dar unidade para uma coisa que não é uma unidade, entendeu?